Boa noite, pessoal. Que alegria todos aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Que noite mais especial. Levanta os braços, quem está feliz, quem está animado. E quem não está, já levanta para ficar, porque hoje é uma noite muito especial. Eu estou muito suspeita para falar, porque é muito especial mesmo o fato de três mulheres hoje, de origem do RH, né? Então, eu estou com mais duas mulheres que eu me identifico muito, que nós temos aí semelhanças nas profissões, mas que as vidas se desenrolaram de formas totalmente diferentes. E hoje nós vamos falar, sim, de um assunto que eu acredito que todo mundo está curioso, que todo mundo quer saber mais. Quem já conhece um pouquinho, tenho certeza que ama. Quem não conhece muito, vai se apaixonar e vai querer saber cada vez mais. Além de ser um tema muito interessante, porque trabalhar com pessoas, com desenvolvimento de pessoas, nos conhecermos e conhecer aos outros, afinal de contas, o nosso trabalho é isso, né? Aqui na Doterra, nós trabalhamos com pessoas. Ainda unir tudo isso com os óleos essenciais é algo que eu confesso que eu estou muito curiosa, que eu estou com o caderno e a caneta aqui prontinhos. Eu quero fazer muita anotação, quero aprender muito. E antes de falar, de abrir sobre esse tema, porque nós temos a especialista aqui para falar, eu quero chamar ela, minha parceira de semana, essa pessoa maravilhosa, gostosa de conviver. É esse sorriso lindo que eu sempre falo, nossa mineirinha querida, ela que é uma grande líder, que está fazendo um trabalho incrível aqui na Doterra, formada em psicologia, aromaterapeuta, nossa querida, maravilhosa Ana Paula. Boa noite, Ana Paula, seja bem-vinda. Boa noite, meu povo. Todo mundo bem? Obrigada, Carol. Que alegria dividir essa semana com você aqui no sistema também. E, gente, vou contar uma coisa para vocês. Eu tô super animada porque eu tô borbulhando esse tema aqui, ó, na expectativa há muito tempo. E que alegria vindo do RH, até que enfim eu tô conseguindo trazer coisa do RH para a gente colocar aqui no sistema de uma forma muito prática, muito leve, porque é isso que a gente faz no dia a dia, né? No final das contas, a aromaterapia e óleo essencial combina com tudo, porque ajuda a gente a desenvolver todos os sentidos que a gente precisa na vida. Alguém aqui já conhece Eneagrama? Já ouviu falar? Adoro, porque é esse, mais ou menos, né? É uma ferramenta. Ó, primeiro que todo mundo, aliás, há muita gente que está aqui já entende que faz parte do nosso sistema, do nosso time, é, ajudar todo mundo a se desenvolver, né? Conhecer um pouco mais e trabalhar, vencer um pouco mais, um pouco dos seus desafios e trabalhar o desenvolvimento pessoal. Concordam comigo? Então, a gente gosta de trazer muita coisa diferente também, porque ferramenta de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal a gente tem inúmeras no mundo, mas tem umas que a gente gosta mais e vê que funciona muito melhor. Para umas pessoas, outras funcionam muito melhor para outras pessoas, e assim a gente vai adaptando tudo. E o Eneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal para a gente melhorar a harmonia entre as pessoas, muito poderosa. E ao mesmo tempo que ela é muito poderosa, ela é perigosa, entre aspas, porque a gente fica viciado. Igual a gente fica viciado com óleo essencial. Porque é uma coisa tão bonita a gente começar a entender as nossas motivações. É diferente de conhecer perfil. Ah, como a Karina falou com a gente essa semana, eu tenho o perfil assim, o perfil assado, sou mais executor, sou mais sentimental. Com o Eneagrama, a gente consegue perceber a motivação. O que que nos leva a fazer aquilo ali e por que que a gente faz aquilo. Então, toma determinadas atitudes, por quê? Né? A gente tem algumas dificuldades e algumas facilidades na convivência com algumas pessoas. E aí isso parte do pressuposto que a gente acaba se conhecendo mais. Então, eu vou contar rapidinho uma historinha aqui, que eu conheço o Eneagrama, gente, desde 2004. Eu não sou profissional do Eneagrama, não sou terapeuta do e pensei mais rápido do que falei. Eu não sou terapeuta do Eneagrama. Isso acontece. Obrigada, Thaís.
mas eu gosto do assunto e conheço o assunto há muito tempo, justamente para trabalhar o meu processo de autodesenvolvimento. E aí é interessante porque, às vezes, a gente começa a fazer o nosso caminhar, isso tudo, e acaba escutando as pessoas que nos julgam e nos rotulam. E isso é um perigo na vida, porque a gente acaba encaixando na caixinha que os outros acham que a gente é e perde a oportunidade de se conhecer de verdade. E aí, dentro dessa minha caminhada com o Eneagrama, eu fiquei encaixada num Eneatipo, que vocês vão entender daqui a pouco, por muito tempo, até entender que tinha alguma coisa errada. Eu falei, nossa, não é assim. Deixa eu sentir isso aqui mais de perto. Deixa eu vivenciar isso aqui mais de perto. E aí coube direitinho, como se a peça do quebra-cabeça que estava faltando encaixasse ali. E por incrível que pareça, quando eu me permiti fazer isso, eu fui experimentar uma vivência de eneagrama para entender um pouco melhor algumas motivações de comportamentos que eu estava tendo e não estava muito dentro do que eu esperava, dentro do que eu queria naquele momento. Os óleos essenciais também estavam presentes na minha vida naquele momento. E com alguns dos óleos essenciais naquela vivência, naquelas vivências depois, inclusive, eu consegui me permitir perceber o que de fato era verdade, a minha verdade, o que de fato era verdade dos outros, que no final das contas era a minha mentira, né? Assim. Então, por que que eu quis muito associar o Eneagrama com a aromaterapia e fiquei extremamente encantada quando a Thaís aceitou o convite. O Elton falou que ela estava super disposta assim também, porque tem tudo a ver, gente. A aromaterapia traz essa predisposição, traz essa facilidade da gente se ouvir. Então, para aterrar, quando a gente precisa aterrar, tem um óleo essencial que vai ajudar, para ajudar a gente a nos ouvir em determinados momentos, a silenciar a mente, a prestar atenção no que a gente precisa para perceber o que, que o Enneagrama vai trazer para a gente hoje. Então, eu convido todos vocês a prestarem bastante atenção, porque tem muita coisa boa. É um tema muito denso, a gente não vai conseguir trabalhar tudo hoje. Bom que vai ter muito material para a gente trabalhar depois, né? É só um primeiro momento para isso. E para falar dessas coisas maravilhosas que o Enneagrama tem para trazer para a gente, junto com a aromaterapia, eu vou convidar uma mulher que é fenomenal, gente. Além de ter uma história incrível, que eu também estou doida para saber mais detalhes, é uma terapeuta que já trabalha, gente, mais de 15 mil vidas que ela já impactou com essa ferramenta, só para vocês terem uma ideia. Então, não é uma pessoa qualquer que a gente está trazendo aqui hoje. Ela é extremamente competente no que faz, especialista em eneagrama, PNL, constelação familiar, ou seja, é um trabalho sistêmico maravilhoso. Thaís, Thaís Ramos, vem para cá falar um pouquinho do eneagrama para a gente. Bem-vinda. Obrigada, Ana. Obrigada, Elton. Carol, boa noite a todos vocês. A hora, eu te falar a verdade, ontem eu até estava um pouco meio indisposta. Acho que uma gripe que estava querendo se aproximar foi a minha cura. Na hora que o Elton falou assim, Thaís, você quer falar sobre o Enneagrama? Eu falei, é lógico. Gente, olha, vocês não têm ideia o como eu sou apaixonada nesse tema do Enneagrama. Só que antes da gente começar a falar, eu preciso que vocês peguem um papel, tá? Já que a Ana vai compartilhar uma tela, você pode até compartilhar já a primeira, porque a gente não vai ficar voltando os slides. Então, eu quero que você desenhe a sua mandala. Você vai fazer o quê? Pega uma folha, eu vou dar uns minutinhos para você pegar uma folha. Você já tem aí? Coloca isso nesse primeiro aí, ó. Não se importe agora com as linhas do meio, tá bom? Porque isso aí é assunto para, como a Ana falou, é muito. Existem muitas coisas que a gente pode aprender aí é um caminho. Mas o que eu quero que você só tenha em mente hoje no seu primeiro dia? Principalmente quem não conhece. Faz um círculo, não tem problema se ele sai redondo, se ele sai meio quadrado, mas na tua cabeça é um círculo, tá ótimo. Aí você tá vendo que parece que tem um triângulo aí do 9, 6 e 3. Então, no meio dessa folha, só esse triângulo você desenha ele para nos dar uma orientação. Aí você vai colocar esses numerozinhos lá, ó. Coloca o 9, 1, 2, 3, 4, do jeito que tá aí mais ou menos, tá? Que é só para você se localizar, porque nós não vamos ficar voltando nessas flechas.
nesse desenho. Então, isso aí é a mandala, que já já eu vou te explicar o que que é isso, tá? Quando você vai fazendo o seu desenho, eu quero... Por que eu amo tanto o Enneagrama? E para mim, é a ferramenta assim, que eu não consigo ver de outra maneira. Em tudo eu vejo Enneagrama. E para mim, já o que tem em comum com os óleos essenciais, que o Enneagrama, daqui a pouquinho, você vai ver que ele é para tudo. Todas as áreas da vida você usa, todas as áreas da vida. Para mim, ele é um pano de fundo da minha vida. Ele é como esse óculos aqui, que quando eu coloco ele, cada número desse é como se fosse um óculos, que me faz enxergar um tipo de perfil de pessoas. E isso vai fazer toda a diferença. Mas aonde que eu conheci? O Enneagrama, ele foi um divisor de águas na minha vida. Eu já fui um monte de coisa, olha, de verdade, a minha personalidade foi, eu fui formada para ir atrás dos meus sonhos. Então, se eu tinha vontade de fazer tal coisa, eu ia. Isso era desde criança. Então, eu fui criada para ser essa menina, essa mulher forte, determinada, independente. Então, eu ouvia todos os dias que eu não podia, que eu não precisava depender de ninguém, muito menos de homem, porque não sei, então eu fui formada assim por uma mulher muito forte e me tornou também essa mulher forte. Então eu joguei futsal, de verdade, quando era mais adolescentinha. Eu joguei vôlei, eu cantei em banda de axé, esse vozeirão grosso aqui naquela época, Ivete Sangalo, eu cantava em banda de axé. Depois, isso foi na adolescência. Meu sonho, eu falo bem assim, não é que eu falo certinho, tá? Eu gosto de comunicação desde sempre. Falei, vou fazer jornalismo. Fui para Minas, fiz jornalismo e e isso até os 20 anos. Aí lá nos 20 anos, que agora eu entendo a motivação e o que aconteceu, eu falei, acho que eu não fiz nada que presta nesse mundo, eu tenho que ter vergonha na cara. Olha, com 21 anos, o que que eu já fiz? E sim, já tinha feito bastante coisas na parte de assistência social, pastoral da criança, e diversos trabalhos. Mas para mim ainda, eu não ia deixar um legado no mundo. Eu falei, eu vou ser freira. E fui para o convento. E lá fiquei 11 anos. Só que com essa minha personalidade, eu botava o terror lá dentro, né? Batia de frente com o padre, batia de frente com freira. Eu defendia os mais fracos e protegia eles dos que oprimiam. E eu era desse jeito, tipo, para a missão eu era, não tinha, podia estar cansada, machucada, que eu estava lá. Mas de repente eu machucava muitas pessoas, eu era um tratorzão que passava por cima delas, porque eu não estava enxergando que talvez elas não tinham aquela força que eu tinha. Elas não tinham, elas não tinham que ter o mesmo pensamento que eu. E era muito grossa, nossa, era bater levou, assim, era demais. E as pessoas queriam me mudar, que queriam me mudar, e eu falava, acho que Jesus errou. Não era para chamar eu. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque todo mundo do convento eu falava assim. As freiras, se tiver alguma irmã que é com muito amor e respeito, tá bom, porque eu também tenho, eu sou católica, e então, mas como que era o perfil que eu via? Normalmente as irmãs, elas são calmas, são serenas, elas não falam, elas sussurram, elas não andam, elas levitam. Aí ia eu, que batia o pé, falei, bom, 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 e toda essa voz forte e tudo mais. E na missão era maravilhoso, só que dentro de casa, no relacionamento, às vezes era bem complicado. E eles mandavam eu para retiro de silêncio de 7 dias, eu voltava pior. Mandava eu para retiro de 30 dias de silêncio, voltava pior. Aí mandava eu não sei o quê, fazia terapia, voltava e eu ia descobrindo ainda mais quem eu era. Só que isso incomodava, a forma de ser. Aí eu comecei e falei, não, então tá bom, porque todo mundo que eu falava, ficava falando, olha, seu defeito é esse, você é assim, você é grossa. Só que ninguém me ajudava a mostrar o como eu mudava isso, o como eu fazia diferente. Então, você criticar alguém, falar para a pessoa que ela está errada, que ela tem que mudar, e se você não oferece para ela algo que ela possa ter essa oportunidade, eu acho que isso é muito desumano. Aí eu falei, então tá bom, vocês querem que eu faça o quê? Aí eu tentei, como a Ana falou, a entrar nesse mundo deles. Aí o que que aconteceu comigo? Eu perdi a alegria, eu perdi essa energia de fazer, de ajudar o próximo, eu não tinha energia para nada, eu mal tinha força para tocar violão, que era o que eu amava fazer todos os dias de manhã na missa. Foi me dando muitos problemas de estômago, aftas, que dava 10 na boca, assim, que eu tinha que ir para o hospital, de tanta febre que me dava.
E foi indo. Até que, em 2009, uma psicóloga, graças a Deus, amiga minha, foi dar o curso para os diáconos. E eu, como era muito entrona, e eu sempre amei autoconhecimento, foi lá no convento, eu honro demais, porque foi lá que eu conheci esse mundo holístico. Eu fui fazer com os diáconos, eles me deixaram, eu dei uma desculpa lá para tocar violão para eles, mas era só para participar do curso. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus. Aí ela foi dar na nossa casa. E quando eu descobri quem eu era, primeiro eu chorei, assim, por horas, que para mim, vocês não têm ideia, foi uma libertação. Na mesma hora que eu demorei a aceitar quem eu era, porque a forma que foi colocada era como se fosse só muito ruim, sabe? Ninguém ia querer ser igual eu. E Mas depois que eu aceitei aquilo, foi libertador. Então, eu acredito que a minha vida após isso mudou, assim, muito mesmo. Então, por que que eu sou especialista em enneagrama? Não é porque eu sou fodona, não, que não é nada disso. É porque eu busco para me curar, para eu melhorar como pessoa, porque agora eu entendo qual que é a minha missão de vida, qual é o meu propósito de vida e o que é essa personalidade. Então, por isso que eu sou tão apaixonada em ver que dá resultado, gente. Dá, se fala assim, fulano não tem mais jeito. Tem. Eu sou a prova viva disso aí, tá? Então, é só para vocês entenderem o quanto isso pode ajudar também. Então, quem sou eu? Essa é a pergunta que você vai fazer agora no começo. Eu te dou outra dica de você ou colocar do lado de cada número, ou você ir anotando do seu jeito, pode anotar em colunas daqui a pouco, os 3 grupos para te facilitar. E se tiver perguntas, você vai colocando no chat, a Ana e a Carol vai olhando. Se der, eu vou respondendo na hora, senão eu respondo depois, tá bom? Mas eu vou fazer o possível para. Hoje é um assunto muito amplo. Então, desde 2009 que eu estudo, trabalho sobre isso e cada dia aparece algo novo e algo que você tem que olhar, que você tem que olhar. Então, o que que eu quero fazer hoje? Falar mais das características para você talvez se enxergar, entender também um pouquinho do porquê você age dessa maneira, ou porquê que você agia, entender. Claro que a gente tem uma regra do Enneagrama que diz: eu não posso ficar olhando para o outro e falando, você é o tipo tal, igual a Ana falou, porque isso dá muito problema. Só ela que pode se identificar. Por isso que existe terapia de Enneagrama, formação de Enneagrama, treinamento de Enneagrama, que é para você ir se descobrindo. E o terapeuta ou o mentor de Enneagrama, ele vai te conduzir nesse processo. E mesmo que às vezes está na cara, eu vejo, caramba, ela não é esse tipo. E eu fico ali, me coço. Aí eu fico quase colocando na boca dela para ver se ela vê, tentando pegar algum detalhezinho que ela não está percebendo para ela poder se enxergar. Mas se a pessoa teima em dizer que ela é tipo tal, ela vai viver errada a vida inteira e vai ter um monte de problema. Só que é a escolha dela, tá? Só que aqui hoje no treinamento, nesse hora que a gente vai passar, você vai olhar para você e você vai olhar assim, talvez o meu filho tal possa ser parecido com esse. Não que você vai falar que ele é. E você não vai chegar lá e falar para ele, fulano, agora eu descobri porque você é chato e cri-cri desse jeito aí, porque você é o tipo tal. Por isso você fica ponhando defeito em tudo. Não, não vai fazer isso. Então você vai olhar para sua família e vai dizer assim, nossa, esse meu filho pode ser isso aí. Por quê? Quando você olha e você imagina que o seu filho é um tipo tal, você vai entender que talvez as coisas que está tendo conflito, você pode amenizar esse conflito. Mas a partir de você, tá bom? Pode passar, Ana. Então, o que que é o enneagrama? Eu coloquei aí uma. A gente fala assim: enneagrama, bem que podia o ser humano, o meu marido, meu filho, ter um manual de instrução, né? Devia vir com o manual de instrução. Pois bem, para mim, resumindo em programa é um manual de instrução. Se você aprender a ler ele direitinho, você vai saber como você funciona, que esse é o primeiro objetivo, e também como o outro funciona. Por quê? Porque daí você vai parar de atazanar a vida do seu marido que não abre a boca para falar se ele é um mental tipo 5. Porque você vai descobrir como que você vai trazer ele, entende? Então, esse é o manual de instrução. O Enneagrama, ele é uma ferramenta para você se conhecer e conhecer o outro. Então, se entende que existem 9 grupos de personalidades. Aí você vai falar, Enneagrama e temperamento é igual? Não, não é. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. O temperamento é vamos colocar que é uma peça do quebra-cabeça dentro do Enneagrama. Temperamento é algo que você herda. Então, se você é um colérico, pode, não tem como a mamãe fala, chega para mim,
Ai, meu filho é muito bravo, ele derruba tudo e tal, e quer fazer terapia para criança. Eu falo, tá, pera lá, abaixo de 7 anos. Falei, quem que é assim na sua casa? É você ou seu esposo? Ela, falei, não, a fruta não cai longe do pé. Um dos dois tem que ser assim, porque o temperamento é herdado. A personalidade, ela é desenvolvida a partir do nascimento, claro, alguns casos já acontecem já na barriga da mamãe, até os 7 anos de idade. 7 anos fechou a personalidade, tá? Então, é esse estudo. Então, é esse manual de instrução que você vai começar agora a destrinchar sobre você. Pode passar. Por que estudar enneagrama? Por quê? Primeiro, porque vai parecer que você nasceu de novo. Você não conhece. Se você se conhecesse e quer mesmo evoluir, ter sucesso na vida, prosperidade, você ia mudar. Então, se você tem alguns comportamentos iguais todo dia, se você é do mesmo jeito, a pessoa passou 10 anos, você encontra ela e fala, eu não mudei nada. Eu faço assim, ó. Por quê? 10 anos não mudou nada, então alguma coisa está errada. Então, por que estudar enneagrama? Para mim mesma, para minha evolução, para minha cura. Porque eu preciso, eu vim aqui, eu sou merecedora. Por que estudar enneagrama? Para melhorar os seus relacionamentos, os meus. Relacionamento afetivo, casamento, com os filhos, no trabalho. Vocês são consultores, uma grande maioria que está aqui, ou trabalha. Se você não entender de enneagrama, se você entender, se sem entender você já faz esse trabalho maravilhoso, se você aprender a olhar com essas lentes, eu faço muito assim com o Elton. Às vezes eu chamo o Elton, meus convidados que estão aqui, foi assim com vocês também, que o Elton fez a reunião. Falava, Elton, você faz uma reunião para mim, tal e tal. Ele faz, deixa eu falar assim, ó, aquela ali é tipo tal. Ele fala, o que que é isso? Falei, ó, ela vai funcionar assim, 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 assado. Você vai ter que falar desse jeito, se vai se conectar com ela daquela forma, se você falar desse jeito aqui, ela não vai ligar. Mas fala de dinheiro, que a bicha adora dinheiro. Fala, que vai gostar e vai dar certo. Então, encurta o caminho. Então, por que isso do Enneagrama? Para esse conhecimento, para eu usar o Enneagrama, lembra que eu falei que os óleos essenciais são parecidos com o Enneagrama? Então, a gente usa o Enneagrama na saúde, porque se você não cuidar na sua personalidade, você vai desenvolver várias doenças. Inclusive, tem várias questões neurológicas, psicológicas, que muitas crianças e adultos estão diagnosticados, e eu vi isso, fui prova viva de crianças que chegaram sem a pontinha dos dedos, assim, de roer, porque tinha TDAH, foi diagnosticado, realmente era, só que a mãe não sabia nem que tinha TDAH e muito menos sobre personalidade. E essa criança se autopunia. E foi um ano de acompanhamento e acabou. Esse menino recebeu um diploma que para mim foi tão gratificante como o melhor aluno da sala. Alguém que não conseguia passar de ano. Então, você não pode desistir das pessoas. Tem jeito, na saúde, no relacionamento, no trabalho, você como líder. Eu sou uma líder que tem uma personalidade. A Ana, a Carol, o Elton, cada um tem a sua personalidade. Só que se você não aprender como que você lapida a sua liderança, os outros vão montar cavalo em você. Literalmente, você não consegue ter as rédeas da sua vida na mão e nem do seu negócio, tá? Então, isso dá enneagrama para melhorar a vida, para ser um divisor de águas também. Pode passar. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês dão um sinal aí, você pode cortar, Ana, porque eu já falei que aqui eu ligo 2.0 no turbo e aqui eu desembesto a falar, tá bom? Porque eu quero aproveitar um tempo, daí essa já faz parte da minha personalidade, já que vocês vão entender ela melhor, quer entregar tudo, o máximo, não sabe pouco, não quer dar pouco, quer dar tudo que tem. Por isso que às vezes eu acelero aqui na fala e usando ainda uma asa, que já vocês vão entender, aí posso ser que eu acelere. Mas vocês podem interromper e falar assim, ei, fala isso de novo, respira, tá? Ó, a sua folha, se você puder, divide assim também. Faz essa como se fosse uma pizza e divide ela em 3 grandes pedaços. Imagina que são 3 sabores de pizzas aí. Em cada sabor tem 3 pedaços. Ali no 8 e 9 1 são 3 pedaços de pizza, tá? E ali vamos imaginar que o que seria interessante? Se a gente não conseguir falar dos outros, se você se identificar em qual ponto você está aqui, já está ótimo. A gente pode parar por aí já e descansar. Por quê? Nós, seres humanos, funcionamos com 3 centros de inteligência. Aonde? No corpo.
Então, todos nós, independente de qual número que você está, nós temos a inteligência corporal, que normalmente nos óleos essenciais a gente trabalha muito, né? Nós temos a inteligência emocional, que é como as nossas emoções agem e reagem. Nós temos a nossa inteligência mental, como que os nossos pensamentos agem e reagem às coisas do mundo, tá? Então, quando eu falo de instintivos, seria o tipo 8, 9 e 1 de personalidade. Ele funciona de um jeito diferente. Por exemplo, se eu sou instinto puro, na veia, 8. Se você vem falar comigo, você começa a tocar em mim, agora é diferente, tá? A outra coisa. Eu vou falar aqui como se a gente tivesse todo mundo mesmo, generalizando, e início de. A primeira vez que a gente está vendo isso, nível de consciência mais baixo, sem ter feito terapia, sem já ter evoluído, porque muita gente aqui já está nesse caminho do autoconhecimento. Então você vai falar, mas não sou mais assim. Que bom, tá? Mas vamos imaginar você que já estudou bastante, ou para facilitar você ainda, pensa lá nos seus 16 anos. É uma idade maravilhosa. Então, talvez aqui você fica meio confusa, mas o que eu for falando vai lembrando lá dos 16, 17. Aí você fala, mas por que, Thaís? Porque lá nos 16 e 17 você era personalidade pura. Não tinha desenvolvido habilidades ainda. Porque se entende que depois dos 18 anos, a maioria, apesar que, dependendo se tiver a minha idade, já trabalhou cedo. Mas para ir para um trabalho, por exemplo, você não podia chegar lá chutando a porta. Você ia ter que fazer o quê? Engolir seco e ser educadinha. Então, você vai desenvolver habilidades no trabalho. Começou a namorar. Então, você vai desenvolver outras habilidades. E nos 16, 15, 17 anos, você está meia chucrona ainda. Eu vou falar a linguagem aqui do meu norte do Paraná. Você está ali ainda e então a personalidade pura. E o que seria essa tal de personalidade? Gente, a personalidade vem da palavra persona. Persona é uma máscara. Então não é quem você nasceu para ser. Atrás disso, claro que não vou entrar nesse assunto agora, mas a tua jornada aconteceu, você foi estragado e bugado, e você se bugou também. Bugar foi dando BO, foi pegando costumes, crenças limitantes, sofrendo traumas, porque graças a essa personalidade é desse jeito que você vai realizar a sua missão nesse mundo. Só que então, lá do 0 aos 7 anos, que nós chamamos de setênio, a cada 7 anos na nossa vida, uma virada de chave acontece. Muito interessante, muito forte, que vai mudar o rumo da nossa vida. Ou melhora, ou você cai, porque se você não está buscando o seu autoconhecimento, a cada 7 anos. E o 0 aos 7 é os nossos anos maravilhosos, é os anos dourados da nossa vida. Só que, para eu desenvolver essa personalidade e você, teve que aconteceu um trauma muito profundo, uma dor muito grande para aquela criança, que ela foi se ajustando àquela dor, aquele trauma, do jeito que ela pôde, do jeito que ela conseguiu. Para quê? Para ela se sentir amada, cada grupo aí tem um porquê. Para ela se sentir que tem sentido a vida dela, que vale a pena, que tem algo maior, para ela se sentir aceita, para ela se sentir vista, para ela se sentir segura. Então, ela foi desenvolvendo esses padrões. Na PNL, né, a gente vai falando esses padrões, essas crenças que movem cada um de nós. E só que o problema isso criou essa máscara, que foi a que a criança vestiu para poder sobreviver ou à falta de amor, ou à violência, ou para se sentir amado. Só que hoje, eu com 41 anos, estou usando essa máscara ainda. É esse o problema, que é o mecanismo que era da criança. E eu prometo que eu não vou entrar na criança ferida e nem nas dores emocionais de cada ferida, de cada criança, porque só isso nós poderíamos ficar aqui umas 3 horas. Tá? Mas só para vocês entenderem aonde que essa personalidade nasceu e a partir de quê. Então, quando você vê uma pessoa que você julgar ela, nossa, que pessoa insuportável, você vai falar assim, opa, o que será que essa criança sofreu? Esse foi a minha estratégia para eu não querer sair matando todo mundo. Então, nossa, deve ter muito sofrimento para ela ser desse jeito. É uma mentira que você está fazendo? Não, é uma estratégia que eu precisei aprender para eu ter compaixão das pessoas, para eu desenvolver essa compaixão e esse amor com quem eu não gosto. Porque normalmente quem a gente ama, quem a gente gosta, não vai ter problema. O problema é aqueles que são pedra no nosso pé, tá? Então, só para vocês entenderem.
Tem alguma pergunta, Ana? Posso continuar, Carol? Se você fizer assim, é porque é para mim continuar, tá? Beleza. Então, vamos lá. A inteligência instintiva. Volta lá ainda. Nós vamos ficar aí um pouquinho. Os instintivos é a galera do corpo. Então, a inteligência principal é o corpo. É como se esse pessoal dos instintos, eles não estão muito preocupados com o passado e não estão preocupados com o futuro. O negócio deles é resistência ao presente. Então, aí nós falamos que é a energia terra. É o povo que mais tem terra. São aterrados, pisa firme, são seguros de si. É a galera do instinto. Aí em cima eu vou imaginar que é o verão, tá? Se fosse o clima. E o sabor da pizza tem pimenta aí para tudo quanto é lado. O 8 principalmente. Aí o 9 dá uma amenizadinha e o 1 é meio uma pimenta meio adocicada, um agridoce, mas tem pimenta também. Então aí é o povo do fogo, tá? Fogo que eu digo, povo quente. Por quê? O instintivo é energia de terra. Então, se você é uma pessoa instintiva, quando eles te dão uma ordem, você pega e faz. Você não vai ficar pensando, planejando, fazendo planilha, esquema. Você não vai perguntar, nossa, será que vão gostar de mim? Será que não vão gostar de mim? Será que você aceita? Você não vai se preocupar muito se o teu cabelo tá certo, se... Não. Instintivo, o tipo 1 é o mais perfeitinho, assim, ele se arruma bem. O tipo 9 mais ou menos. Tipo 8 se deixasse de pijama, falaria, de boa. Tá fazendo faxina, ia falar. Então, eles não estão muito preocupados com a imagem. Mas é a galera que sai fazendo. Normalmente faz. Aí você vai falar, eu acho que eu sou instinto, quem já conhece um pouco, 9, e não saio fazendo. Mas não é porque você não tem essa questão do fazer. É que tem um outro mecanismo que tira a força do seu corpo. Mas o seu pé é firme também, tá? Então, se você é instinto, mas basicamente você vai agir assim. Normalmente, os instintivos, eles têm uma emoção que eles vão lidar com ela ao acordar e ao dormir. Eles vão nascer e ao morrer vai passar 15 minutos e essa emoção vai morrer depois, que é a raiva. A galera da raiva. Então, você já pode anotar que óleo essencial que esse povo... A doTERRA tinha que fazer de injetar na veia, eu acho. Eu já falei pro Elton, falei, não tem lavanda injetável? Arruma aí um negócio, um Serenity injetável, para poder já ir na veia, para ver se vai mais rápido ainda. Que aí a gente precisa da lavanda, muito mesmo, assim. É nível master, eu acho que é banho de lavanda, é shampoo de lavanda, comprimido de lavanda, porque a emoção que a gente tem que lidar aí é a raiva. Se você é instintivo, você lida com o controle. Para você, você tem que ter o controle da situação. Então, eu busco isso, o controle. Aí vamos para os emocionais. Olha lá, uso da cabeça aos pés. Emocionais. Os emocionais, normalmente, eles tendem, então, são coração. Ah, esqueci de falar uma coisa das forças, para você entender a diferença, por que que muda um instintivo. São 3 instintivos e cada um é de um jeito. Porque aí você vai ver a força química agora, física, sei lá direito onde você vai encontrar isso, mas em tudo que precisa para ser criado algo, para ser desenvolvido, precisa de 3 forças, certo? Força de ação que vai para fora, que explode para fora, força que implode, que vem para dentro, e tem que ter uma intermediária. Porque imagina, senão ia ficar um que só explode e um só implode. Então ia ficar muito conflito. Por isso que sempre vai ter uma energia que oscila. Ora ela vai para fora, ora ela vem para dentro. Como que é, então, no instintivo? É a energia do corpo, da raiva. Vamos pegar a emoção principal aí, que todos eles vão ter que lidar. O 8 lida com a raiva de que jeito? Ele atua a raiva, ele joga a raiva para fora. A energia do 8 chega e... Se é terra, ele sai chutando terra para tudo quanto é lado. Então, ele coloca a raiva para fora. Ele é explosivo, agressivo. O 1, ele implode essa raiva. A força da raiva é a mesma. É a forma de lidar com essa raiva que muda. O 1, ele implode. Ele segura a raiva assim. Ele segura. E o 9, ele finca o pé no chão. É como se ele enterrasse a raiva. Ele nega a raiva. Como que ele nega? Daqui a pouco vocês vão ver. Ele perde a energia do corpo. Mas tenta fazer ele fazer algo que você quer na hora que você quer. Não vai. O bicho mais teimoso do Enneagrama é o 9.
mas a energia de raiva tá aí. É tanta raiva que ele aterra o pé ali, ele perde a energia do corpo, daí ele tem que deitar. Aí vai achar que a pressão caiu, não tem nada a ver com cair pressão, é nervosismo que tá passando, tá? Então é isso. E os emocionais? Mesma coisa. Então é o coração. Aí é uma energia de coração. É o coração que vai para fora, coração que eu guardo e afundo dentro de mim, e o coração que vai para frente e a hora que o coração vai para trás. Os emocionais, eles têm a tendência de ficar mais apegado ao passado. Por isso que normalmente estão aí as pessoas que acham que tem depressão, que a galera que adora um TBT tá aí. Nunca viu, hoje é o dia. Você vê os emocionais. Mas põe TBT nesse Instagram que eu vou te falar. Adoro o passado. É nostálgico. Tudo que era bom era lá para trás. Aqui nada presta. Então, eles ficam apegados mais lá para trás. Só que os emocionais, antes, se você dá uma tarefa para um emocional, ele vai. Se é o 2, por exemplo, ele vai falar assim: quem tá lá? Será que vai gostar de mim? Então, a preocupação deles é a imagem. Eles se preocupam muito com a autoimagem. Mas por quê? Não é só porque são vaidosos, não. Porque se eles não forem vistos e aceitos, isso gera uma rejeição muito grande. É um buraco, assim, extremamente. E, normalmente, o que cada um tem que lidar aí é com a vergonha. Só que o 2 faz o quê? Faz de conta, o 2 pega essa vergonha e reprime. Ele faz de conta que não tem vergonha. Como que ele faz isso? Sai ajudando os outros, sai fazendo caridade, ajuda todo mundo, aí a vergonha fica escondida ali. O tipo 4, ele faz questão de mostrar. Ele mostra a dor dele, ele mostra mesmo que ele quer ser visto. Então, ele vai fazer de tudo para chamar atenção. E a vergonha dele, quando ele aciona essa vergonha, ele projeta em outras coisas. E o 3, ele mascara, ele faz de conta que nem existe, mas tá ali com ele, tá? Então, eles buscam os emocionais serem aceitos, serem acolhidos, serem vistos. E os mentais, então, imagina que a energia da mente é o mesmo esquema. Um mental que vai para fora, um mental que eu aprofundo ele mais dentro de mim, e o mental que ora vai para fora de mim e ora que eu reprimo ele. Então, os mentais, se você é mental, você é uma pessoa que normalmente antes de fazer qualquer coisa, você não vai fazer sem dar uns 5 dias de prazo para você pensar. Eu até brinquei com o Elton, eu falei que a gente fez reunião com uma pessoa que ela era um tipo 6. Falei para ele, não, pode dar uns 15 dias para ele, não adianta pressionar antes. Não adianta. O mental precisa do tempo para elaborar na mente dele as caixas. São várias caixas, e ele vai entrar em cada caixa e vai começar a ver. Então, precisa de planilha. O que parece que não é assim é o 7, mas é mentira. É desse jeito também. Só que a mente do 7 é muito rápida. Por quê? Vamos pegar no 5 primeiro. O 5, ele é um mental, ele é o mais mental dos mentais. Se já tem uma pessoa que é mental e já pensa muito, você multiplica por 500, aí é o tipo 5. Ele se coloca num foco ali que ele não sabe ir raso nas coisas, ele tem que aprofundar muito. Ele gosta ali da coisa muito profunda. E uma coisa vai ligando na outra, daqui a pouco ele faz uma teoria da conspiração, seu. É o tipo 5, tá? Então é o mental que você guarda. O 6, esse é o mental que oscila. Ora vai para fora, ora vem para dentro. Uma pessoa pode apresentar as 3 características? Pode sim, já que eu vou te explicar. Na realidade, a gente vai ter característica dos 9. Só que um só é dominante. Normalmente, as pessoas que começam a estudar pela internet, sozinhos, eles caem nessa cilada. Ah, eu sou tipo tal, tipo tal, tipo... Não, uma ova. É um só. E eu posso te provar que você só tem um. Só que você vai pegar as características, porque tem essas flechas que ligam, tem os números vizinhos, tem os instintos, que foi o que aconteceu com a Ana, que provavelmente foi aí no instinto que ela confundiu, que um parece o outro. Mas anota essa frase para vocês nunca mais esquecer. Escreve. Não é o comportamento que define quem você é a motivação, é o porquê você faz o que você faz. Tá, por que que o 8, o 9 e 1 gosta do controle? O 2, o 3 e o 4, eles querem ser vistos. Estamos pegando os mentais, a mesma coisa. O mental quer segurança. Então, o que busca o mental? Ele precisa se sentir seguro. E quando ele não encontra essa segurança, a mente dele vai pifar.
Não importa se você é 5, 6 ou 7. E você vai usar, quando a tua mente pifa, o mecanismo de defesa seu. O mecanismo de defesa, a emoção viciada. Viciada por quê? A gente chama de paixão. Porque essa emoção, você não fica um dia sem fazer ela ou sentir ela. Você pode negar, mas todo dia ela tá aí. Todo dia. Por isso que a gente fala que a gente tem uma paixão por essa emoção, tá? E a fixação da mente, que é o quê? Fixação é um pensamento que tá ali como algo que tá em looping. Se fosse antigamente, nós ia falar que é um disco riscado. Então, fica ali, você fica pensando. Então, imediatamente, se sentiu inseguro, vai abrir esses mecanismos. Emocional, se sentiu rejeitado, vai abrir o mecanismo. Instintivo, perdeu o controle, vai abrir o mecanismo, tá? Pode passar, então. Aí, mais ou menos, você já vai saber quem você é. Eu vou falar meio por cima, se vocês quiserem copiando aí, vocês vão copiando, que algumas... Alguém tá falando a internet. Eu coloquei algumas características só. Mas o tipo 8, eu vou até puxar aqui meus bonequinhos. Eu tenho eles, que eu trabalho a constelação com o enneagrama. Não sei se vocês estão enxergando aqui. Então, o tipo 8, quem que é? Essa menininha aqui, ó. Chegar mais para frente. Mais para frente, vocês verem. Aqui. Então, normalmente, você conhece uma tipo 8 ou um tipo 8 pelo jeito de andar. Pisa com o pé inteiro no chão. É bom, 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 forte. Então, é o tipo forte do enneagrama. É aquele tipo que você escuta a voz longe. Ah, o arquétipo dela. Aqui é da escola que eu fiz vários cursos e trabalhei muito tempo, que são eles criaram os personagens. E foi dado o nome. Então, essa aqui é a Tratorina. O Marco Mida, quem já conhece ou já viu, talvez. Por quê? A roupinha dela, ó, a mão. A mão tá pronto para dar um soco. Lembra que aqui os instintivos, eles têm que bater uma barreira do mundo. Então, tem uma barreira no corpo, não chega perto do instintivo sem você pedir permissão. Não importa se você é 8, 9, 1. Se você é um 8, você vai ter uma inteligência muito prática. Parece que é mental, mas não é que é mental. Você pensa rápido para resolver um problema. Tipo 8 nasceu para resolver problema. É uma delícia. Tem problema? Vamos resolver. Não é amanhã, é hoje, é agora. Por que você não resolveu isso ainda? É a galera da ação. Então, o tipo 8 é muito seguro de si, são impulsivas e agressivas, por quê? Eles estão no controle. Aí você vem e quer controlar um 8, você está pedindo para morrer, gente. Não faça isso. A não ser que depois entre no autoconhecimento, muita cura, e o próprio 8 busca a sua cura. Se você tem um marido ou uma esposa 8, chega e fala, nossa, você tem que fazer terapia. Ele vai mandar você ir à merda. É essa palavra mesmo que ele vai falar para você. Então, são pessoas que são firmes, sim é sim, não é não. Não adianta você vir com chantagem emocional, nem a mãe, se você tem um filho 8, tua criança não vai render a sua chantagem emocional. Não vai. Ela já sabe que é chantagem. Aí, se a mãe é 2, tá lascado, porque daí ela que vai sofrer, porque a criança não vai estar nem aí para ela, nessa parte da chantagem. É assertiva porque o tipo 8 tem uma intuição forte, que quando ele olha, parece que tem uma antena que detecta os sinais, as fraquezas, e ele vai na ferida. Ou ele fala algo, mas não é porque só está na impulsividade, é porque ela tem essa intuição quando você busca formar ela, tá? Então, são pessoas que confrontam, discutem, parece que eles atraem briga e confusão. Se tem um povo que tem dom para atrair confusão, é esse aí, é os 8. Busca poder. Por quê? Lá na infância ele viu, talvez tinha um monte de irmão e tal, que o amor não ia chegar para ele. Não é que ele brigou com o papai e com a mamãe, não, não é isso. Teve uma vida dura, ele aprendeu que o mundo é duro, que os fracos não sobrevivem, é só forte que sobrevive. Então ele falou assim: sem amor eu não posso, não consigo viver, mas quero ver se eu tiver força. Sem amor eu posso não ter, mas a força e o poder me faz sobreviver. E foi dando certo, por isso que ele foi desenvolvendo isso. É a galera que faz acontecer. Numa empresa, se você tem um tipo 8, você só fala para ele assim, ó, claro que tem todo o esquema para ele se sentir que ele está ali junto e está no controle. Você entrega para ele e fala, faz. E ele vai executar. Maior dificuldade é compartilhar a intimidade. Não vai falar de coisa da vida, tristeza. Você vai achar que o tipo 8 nunca tem problema na vida, porque parece uma muralha. Só que vai dar muito problema. Quais são os olhos, então, indicados para esses aí?
para desenvolver a tolerância e a paciência. Eu coloquei esses 3, eu até falei para as meninas, porque coloquei mais do kit, tá? Desse kit aqui. Mas depois vocês podem colocar outros. Lavanda, que eu falei que tem que injetar na aveia. Deep Blue, por quê? Normalmente, esse aí serve para todos os instintivos. Os instintivos têm muita dor no corpo, muscular, tipo 8 aqui, ó, no pescoço principalmente. Por quê? Ele é muito governante, sabe? Ele não é general de infantaria. Ele não vai falar assim para qualquer coisa. Para começar, a primeira coisa que sai da boca dele é um não. Sempre a frase tem um não no começo. Então, por isso. E o tangerina para quê? Leva mais leveza, porque a vida do 8 é muito dura. Depois as meninas, não sei se você vai querer falar já ou depois você coloca aí. Pode passar. 9. Olha que amorzinha. Ela é chamada de Paziane. Paz e amor. O 9 é chamado de mediador. Por quê? Ele evita conflito de todo quanto é tipo. É considerado tipo descomplicado. É uma delícia conviver com o 9. Ao contrário do 8, normalmente, quem se aproxima se apaixona. Aqui é ou ama ou odeia, não tem jeito. Aqui não, impossível você brigar com o 9. Até porque se você querer brigar com ele, ele não vai brigar. É aquele tipo que você quer que brigue e ele não vai brigar com você. Você fala, ele fica olhando assim para você, com aquela cara de amor que você fala, mas não é possível, gente. Tem sangue de barata. É o que tem sangue de barata. Então são pessoas receptivas, quer estar presente na vida dos outros, tem bom coração, é fácil de agradar. Só que o que que acontece? Ele cede tudo para manter a paz. Então, para evitar briga e conflito, ele faz tudo pelo outro. Por isso que às vezes vai confundir com outro e negativo daqui a pouco. Mas por que que ele faz para todo mundo? Porque ele sabe como cada um funciona, o que cada um gosta. E é uma casa que normalmente essa criança foi dividida ao meio. Os pais se separaram, veio um outro irmãozinho, ou teve que conviver em várias casas, sei lá. E ali, aqui nessa casa funciona assim. Nessa casa funciona assim. Ele não quer briga, porque já passou por muita briga. Então ele vai fazer o quê? Ele anula a vida dele. Ele anula a vida dele e vai viver, realizar os sonhos dos outros. Então, olhando aí, por isso que ele é o mediador. Ele apaga fogo aqui, apaga fogo ali. Ele não vai puxar partido para lado nenhum. Ele é bem diplomata, o tipo 9, tá? Então, para quê? Para evitar conflitos. Então, qual que é o seu maior problema? É essa passividade, porque é uma paz que não é uma paz de dentro para fora. É uma paz só para evitar briga. Então, não está ajudando, às vezes piora. Você precisa se posicionar no casamento, você precisa se posicionar no seu papel de mãe, você precisa se posicionar na sua empresa e você não consegue. Isso vai dar muitos problemas. E a teimosia. Então, essa carinha de paz e amor aí, mas a agressividade passiva é pior que a do 8. Porque ele vai matar você à unha. Ele faz assim, ó. Ele sabe onde te pega e ele vai fazer com cara de santa. Ele vai fazer. E é inconsciente, tá bom? Evita conflito e se refugia no sono. Aí, quando você joga um 9 para ele enfrentar uma briga, aqui tem que parar de brigar. Aqui, para ele evoluir, você tem que pôr no meio do olho do furacão, tem que brigar, tem que bater de frente, tem que falar alto, tem que falar uns palavrão de vez em quando. Por quê? Mas isso quando acontece, os dito cujo perde a energia do corpo. Qual que é a fuga? Ah, eu vou dormir, amanhã eu resolvo. Então, aqui está o campeão da procrastinação, tá? Porque eles se narcotizam. É como se anestesiasse o corpo mesmo e não sente. Se não deitar, desmaia, vai cair. Quando é colocado em conflito ou tem que enfrentar alguma briga, tá? Qual é o óleo indicado? Então, óleo para energia, porque precisa dessa energia no corpo. Não é que não tem, tá anestesiado, tá congelada essa energia. Porque quando descongela, quando ele fica bravo e explode, demora. Mas quando explode, parece aqueles elefantes em manada. Não tem quem segure. Porque daí não tem controle de tanto que essa raiva foi sendo anestesiada ao longo da vida. Precisa de autoestima, porque ele se sente o pior, o menor de todos. Ele sente que ele não é capaz, que fizeram ele acreditar nisso, para resolver dos outros. E o posicionamento de si. Os olhos, Ana Paula, corre, ai meu Deus do céu. O que eu coloquei aí? Está aparecendo aqui. Peppermint, Deep Blue e Lemon. Pode passar.
Vou falar uma característica só, então, e já vai para os olhos, porque é muita coisa para você se identificar. Tipo um perfeccionista, é o tipo idealista. Ó, o dedinho. É a perfeitina o nome dela. Dedinho apontado, livrinho de regras embaixo do braço. Não é a Bíblia, não, é regras, normas, tá? Algo que chega, impõe, mas com um pouco de sobriedade, é um equilíbrio. Mas por quê? Essas pessoas são muito éticas, elas prezam pela justiça, mas querem que os outros façam o papel deles. O 8 faz justiça com as próprias mãos. Ele quer, ele vai e faz. Que espera que você tem uma pessoa sofrendo bullying, quem está fazendo bullying vai apanhar. E não faz bullying com 8, o 1 não. Ele vai lá na diretora, ele vai falar, diretora, resolva isso. Dedinho assim, resolva. Então, eles são considerados, eles têm um senso muito claro do que é certo e errado. O mundo é dividido em dois. Isso é certo, isso é errado. Isso é bom, isso é ruim. Isso pode, isso não pode, tá? Então, basicamente é isso e vai se confundir com outro tipo daqui a pouco que a gente vai falar, que também preza as regras. Mas lembra, a motivação. Por que que o 1 ama a regra? Porque respeitar a regra vai tornar o mundo perfeito. Não vai ter erro no mundo. Se você seguisse a receita do seu bolo, você não vai errar. Mas se você vai fazer a olho, de qualquer jeito, você vai errar na receita. Então, você quer acertar? Obedeça à regra. Eles são sistemáticos. São os professores do mundo. Professores por quê? Ele quer ensinar marido, quer ensinar o filho, quer ensinar a sogra, quer ensinar o cachorro como late. É ele que sabe. Sempre ele que sabe mais do que os outros. Os instintivos normalmente todos são assim, mas o 1, ele é mais incisivo nisso. Mas por quê? Para eles querem melhorar o mundo. Controle de qualidade. Coloca um tipo 1 no controle de qualidade que não vai passar uma vírgula do seu produto aos olhos dele. Não vai errar, tá? Porque ele é muito bom nisso. Temem errar, por quê? Errar pro tipo 1 é a mesma coisa da mamãe dizer, eu rejeito você quando você erra. Então, é uma rejeição. Por isso que são perfeccionistas. Organizadas, sistemáticas, organizadas do jeito dele. Porque eu conheço um monte de tipo 1 que o guarda-roupa é uma zona. Só que na cabeça dele tá organizado. O tipo 1, normalmente, a criança ou o adulto, quem não sabe de enneagrama vai achar que tem toque, que vai separar o guarda-roupa por cores. A criança que vai brincar vai colocando os carrinhos separados por cores. É tudo separadinho assim. Aí a pessoa não sabe, vai no psiquiatra, não entende um pouco de enneagrama, não olha isso também, vai tomar remédio para toque. O 8, TOD, né? Transtorno do opositor difícil. O 9, anemia pura na veia e não é anemia. Então, cuidado, vamos olhar para isso também. Seus maiores problemas, então, é o quê? Não tem paciência e a raiva reprimida, porque são muito críticos, só que eles não falam. Porque se falar igual o 8, vai sujar a imagem deles, porque ele vai ficar como chato. Então, ele reprime essa raiva. E ele vai despejar em quem? No marido, na esposa, no filho, no funcionário, que é o que está perto dele, aí ele vomita toda essa raiva. Só que vai dar o quê? Por isso que eu coloquei esses olhos aí, ó. Copaíba, por quê? Todo tipo de inflamação, todos os IT que você conhece, alergia, o tipo 1 tem. Bruxismo, bursite, amidalite, psoríase, enxaqueca, tudo que é inflamação esse dito cujo tem. O 8 é lavanda. Copaíba é na veia do 1, para ver se desinflama os ossos, principalmente, de tanto que está segurando, tá bom? Olha o que tem que desenvolver, então, essa flexibilidade, paciência e perdão. Vai para frente. Como que eu vou fazer, gente? Vai estourar o tempo. Eu sabia que ia acontecer isso. Porque é muita coisa. Me diz Tá, aí o que vocês querem que eu fale. vou dar uma É, sugestão, posso? pode. Eu sei que o tema é maravilhoso, está todo mundo amando, gente pedindo para passar do tempo. A gente pode fazer um outro dia também, mas não vamos deixar ninguém curioso aqui, não. Então Tá. gente, eu vou fazer um desafio aqui gigante. Thaís, segure essa asa 7 e esse 2 falador e vamos focar, minha amiga. Vamos ser mais objetivo aqui, pode ser? Sim, isso que é No- o resumo do resumo do resumo do resumo de uma eternidade que está aí. É Porque bom se que você fica falar coisa para para ser falar mais mais de uma vez. objetiva, não tem como ser mais objetivo que isso. Mas o 2.
começa a entrar no emocional. É a galera que tem o coração para fora. Ele dá o coração de bandeja, como tá a bonequinha aí na mão dos outros. Ele faz tudo pelo outro também, para agradar, para ele receber um pouco de amor, porque ele não tem coragem de falar que precisa de amor. Então, são os prestadores de serviço. Eles fazem para todo mundo, mas a carinha dela, azeda, porque não está fazendo de livre e espontânea vontade, está fazendo porque quer receber um pouquinho de amor. Tem autoestima baixa também, tá? Por isso que ela precisa ficar adulando as pessoas. Ela ajuda, até quem não pede nada de ajuda para ela poder sim, receber um pouco de amor. Por exemplo, eu faço um favor para você, imediatamente eu sei que você vai devolver esse favor para mim. Por isso que eu ajudo tanto. Você viu que confunde com 9. Aí vocês vão entender. Por que que eu não sou 2 e por que que eu não sou 9? A motivação. Os dois fazem de tudo para ajudar o outro. Mas aqui, o 2 faz para receber amor em troca. O 9, a motivação dele, ele faz para não ter briga. Ponto. Só isso já vai separar você do o 2 do 9. Você busca amor, você é 2. Se você não, você quer paz, você não quer que enche seu saco, você é 9, tá bom? Os olhos indicados, então, para amor próprio, porque são os que mais entram em relacionamentos tóxicos, é o 2. É muito dependente emocionalmente. Pedir ajuda e aceitar ajuda, porque não pedem e não reconhecem que precisa, mas fica querendo ajudar todo mundo. E fazer algo para si mesmo e não para os outros. Esses são os 3 olhos que eu coloquei aí, ó. O Líbano, o Brife e o Tangerina. Pode passar, então. Tipo 3 é o emocional que não parece emocional. É o 3, ele se confunde muito com o tipo 8, muito mesmo. É uma das confusões mais clássicas do Eneagrama, é o 3. O 3, o arquétipo dele é o do vencedor. Ó, ele é grandão. É a galera fitness. Só que você olha, ele tem o peito grande, os braços ali, é o arquétipo dele, mas ele não tem estrutura nenhuma na perna. Você derruba um 3 facinho emocionalmente, se você souber. Por quê? Porque ele tem o peito dele infla, parece que ele tem esse ego, que ele quer se aparecer e tudo mais, ele se adapta para ele receber sucesso. Então, aqui ele quer receber amor, o 2. O 3, como que ele vai ser visto? Quando ele recebe aplausos, quando ele é reconhecido. Então, o sucesso vai fazer ele se sentir acolhido. É muito seguro de si. Ele é o batedor de meta, assim. Você tem um desse na tua equipe, ele vai ser poder de 3 mais 5 vezes logo, porque ele é muito bom. Ele adora dinheiro, é o que mais gosta de dinheiro, é esse aí. Então, ele é o vendedor nato mesmo, é o melhor, é esse aí, tá? Porque são ambiciosos, competentes, competitivos. Só que o que que ele vai se perder? Quando ele quer muito esse sucesso, ele usa muita máscara. Então, chega um momento que ele não sabe quem ele é. Porque se ele está nesse ambiente que ele quer ganhar algo, ele se torna igual a esse ambiente. E assim ele vai usando várias máscaras, várias personalidades. E aí ele se perde um pouco. Quando está lá no início, depois que ele vai aprendendo sobre isso, e a equipe também, você consegue ajudar ele. Mas eles são muito bons vendedores, tá bom? Então tem essa paixão pelo trabalho. Normalmente são a galera que troca a família pelo trabalho. Por isso que os casamentos e os filhos vai dar bastante problema, porque são os workaholics. Eles trabalham, vai para a praia e leva o notebook. Tá lá na areia e leva um jeito, dá um jeito de ter sinal, e eles estão trabalhando. Eles dormem e acordam trabalhando. Então, o que que ele precisa? Um óleo para diminuir o ritmo, esse ritmo dele um pouco. Por isso que confunde com o 8. Mas o 8 trabalha muito, tem a motivação dele. O 3, ele é desse jeito, é da ação, só que se precisar, ele mente, ele burla, ele trapaceia quando está em nível de consciência baixo. O 8 jamais vai mentir, porque a verdade é o valor maior, tá? Então, essas são um pouco das diferenças que eu vi que, acho que o Felipe colocou lá no grupo, que ele não sabe a diferença, se ele é um ou é outro. Mas os dois são do trabalho. E é o que move o 8 é a emoção, é o coração, por mais que ele esconda. Ele quer pertencer a alguma coisa. Ele quer sentir que ele tem valor, tá bom? E o sucesso vai mostrar que ele tem valor. Olíbano, Balance e Lavanda. Pode passar. O 4. Tinha que ter um curso só para falar dele, porque tem muita gente aí.
O 3 é considerado narcisista, quando vai para um psiquiatra ou transtorno não, quando tem várias personalidades lá que eu esqueci o nome, ele vai fazer isso. Normalmente o 4, quando tem muita gente se tratando de bipolaridade e é um 4, porque é idêntico à pessoa que tem essa questão da bipolaridade. Então, é a mesma coisa. Por isso que tem muita gente que toma remédio, faz medicação e não melhora. Por quê? A Viviane está aí e ela pode confirmar. Não é o remédio que vai te curar, o remédio vai te piorar um pouco nessa parte. Ele é o tipo romântico, olha o bonequinho, esse aqui, ó. O nome dele é Sofrêncio, eles apelidaram de Sofrêncio. Por quê? Ele tem uma certa alegria no sofrimento. Você quer tirar o 4 do sofrimento, mas tá ruim, mas ele ama o sofrimento. Ele tem uma paixão pela melancolia. Você não tem como você entender isso agora. Ele tem satisfação na tristeza, entende? E ele faz questão de mostrar que ele tá triste. Por isso que ele vai pôr o capuz. Ele vai, se fosse antigamente, aquelas carpideiras, né, que chora nos velórios, que grita, para mostrar que tá doendo muito. Então ele é considerado o hipersensível. Por quê? Por isso que parece que é bipolar, né? Nessa questão, nem sei se é assim que fala. Porque quando ele está feliz, é uma euforia, ele não tem controle das emoções dele. E quando ele está na tristeza, é a pessoa que tem o risco, sim, de tirar a sua vida. Não é por causa da depressão, é por causa desse desejo de buscar a sua própria identidade, porque ele nasceu acreditando que ele não deveria ter nascido. E então, quando ele aprende a equilibrar isso e ele consegue ver o quanto o 4 ele é importantíssimo, como todos nós somos, para ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito de vida, sua missão de vida, o porquê de um sofrimento, porquê de um câncer, porquê disso. Quem é o 4 tem esse dom de ajudar as pessoas a encontrar esse porquê diante da dor e do sofrimento. O maior problema do 4, o que que é? Comodismo. Não tem quem ranque ele do conforto dele, ele adora o conforto dele. E a autopiedade, é uma pessoa que ele tem muito dó dele mesmo. Essa autopiedade que ele se colocou no papel de vítima e ali ele não sai, só quando ele quiser. E não adianta, quanto mais você forçar ele falar que ele tem que sair do quarto, é a pessoa que fica um mês no quarto, que fica no escuro. Normalmente, muitas pessoas se cortam, se automutilam. É um sofrimento que, como eu falei, precisava de um curso só para quem é pai de tipo 4 e para os próprios tipo 4, para encontrar essa missão, esse propósito que eles vieram para o mundo, porque é muito lindo. São os mais criativos, eles criam, compõem as pinturas, os quadros, livros, é tudo muito profundo, tá bom? E os olhos que tá aí, acho que eu coloquei que é para culpa, aterramento e altruísmo. Eu não vi a pergunta, fechou aqui já, eu só vi que era alguma coisa de borderline. Aí os olhos que eu coloquei, melaleuca, porque é um melaleuca, você fala, mas só para unha, para pele. Não, para quem está nessa situação de sofrimento extremo mesmo, como é um tipo 4, o melaleuca vai ajudar muito, muito mesmo. O balance, por quê? Ele precisa balancear, não muita tristeza e também não muita euforia, equilíbrio ali. E o tangerina para poder trazer essa alegria, esse otimismo para a vida dele. O que foi a pergunta aí que eu não consegui ver? Mas passa para frente, depois qualquer coisa. Não é pergunta, não. A pessoa devia estar respondendo o que você perguntou de algum transtorno ali para trás. Mas, Isso, anos de terapia. É que a letrinha é muito pequena, tô de óculos, mas ainda tá coisada. Agora entramos nos mentais. Tipo 5 é o analítico, é o tipo concentrado. Ele não perde foco por nada nesse mundo. Só se tiver bugado, se ele tiver inseguro, talvez ele possa perder. Mas é aquela pessoa, se ele pega um livro, ele não quer saber de figurinha, desenho, não. Aqueles livros científicos, assim, ó. Eles engolem aquilo, parece que eles estão lendo um romance. É a coisa mais linda de ver, os tipo 5. Eles estudam muito. Por quê? Eles aprenderam a sentir o mundo a partir do conhecimento. Então, eles sabem tudo sobre nadar. Eles sabem tudo sobre natação. Mas eles nunca colocaram o pé na água. Porque eles experimentam o mundo a partir da mente.
amam ficar sozinhas. Aí vai ser considerado antissociais. A galera que, ou muitos são diagnosticados com TEA, que é o transtorno do espectro autista. Que não são, é isso. Eu quero ficar sozinho, eu não quero falar com ninguém. Tem alguns costumes, tem vários costumes que parece muito as pessoas. Se você tem algum tipo 5, você sabe que é assim. Ele é muito sistemático, é do jeito dele, tem que ser daquele jeito naquela hora. E aí, se você atrapalhar ou entrar nessa hora, nesse mundo dele, ele surta. Ele vai entrar em crise, ele vai ficar muito agressivo. Ele vai explodir numa raiva que você não tem ideia, tá? Então, seu maior problema é esse. Ele se isola, ele congela a parte emocional dele. Mas, na realidade, é como se o 5 tivesse nascido sem coração e sem a questão do corpo. E ele é só cabeça. Não é assim, é uma pessoa que não tem coração. Não, ele não sabe o que é afeto, o que é carinho, ele não recebeu isso. Então, é igual você falar para um peixe, voa, é você falar para um 5, me dá um abraço. Abraça, você tem que ser mais carinhoso, você tem que ser mais afetivo. Não, ele não sabe como que faz isso, enquanto ele não buscar o autoconhecimento. E ele é o grande buscador de conhecimento e objetividade. Ele é maravilhoso nisso. O que ele precisa desenvolver? A comunicação, porque ele não fala, o 5 não fala. Ação, porque ele só estuda, faz 6 faculdades, não exerce nenhuma. Tem que se conectar de novo com esse sentimento. E o corpo, principalmente. Espiritualidade, por quê? Normalmente, os mentais são os mais incrédulos. Espiritualidade, independente da sua religião, é essa conexão com algo maior. Então, para os 5, valores tradicionais, crenças tradicionais, é balela. Ele acha isso tudo perda de tempo. Normalmente, os 5 raízes são assim. Lavanda. Então, por que eu coloquei a questão do briefing? Por causa da comunicação mesmo, por causa dos pulmões aqui, todo esse aparato. E o olíbano, tanto o 2 quanto o 5, você vai ver que eu coloquei ele, porque os emocionais é muita mágoa nesse coração. Então, vai afetar esse pulmão logo, vai ter vários problemas respiratórios. E o 5 também. Então, você precisa usar isso. E o olíbano para fazer toda essa conexão. Pode passar para o 6. O 6 é o precavido. Olha o desenho aí. Tá com uma bússola, um mapa, e que não apareceu os risquinhos que ele tá tremendo. Ele, normalmente, como se identifica um 6? Ele tem medo de muita coisa, quase de tudo, assim. A pessoa que eu falei, se ele é um 6, não força ele a fazer nada, não dá de improviso, não muda o planejamento dele, que ele vai ter crise de ansiedade. Aí ele tem tanta, a ansiedade é tão forte que ele tem crise de pânico e vai começar a tomar remédio para pânico e não é pânico. É só a mente dele, ó. Ele precisa de segurança, ele precisa de orientação, porque perdeu essa orientação lá na infância. Então, ele se apega aonde? Às regras. Porque se vai às normas, às instituições, não tem como você errar. É um caminho, é igual placa de trânsito. O Waze, ele vai sair, ele leva remédio para tudo. Ele vai levar até lanterna, ele vai levar faca, porque não sabe, vai que precisa. Ele vai levar a roupa por um ano, porque vai que acontece alguma coisa. Então, é como se ele tivesse um aparelho de meteorologia que só prevê tempo ruim. Então, ele está preparado. Pode vir o que for, que ele está preparado. E você tem que dar esse tempo para ele. É a pessoa que mais gosta de planilha. Eu adoro um tipo 6. Eu queria um para mim só para cuidar das minhas planilhas e dos meus números e dos meus cálculos. Ele é perfeito nisso. Não existe alguém para lidar com planilha igual um tipo 6. Seu problema maior, então, essa insegurança e a desconfiança, e ele projeta no outro. Por isso que fica um apego, assim que ele não consegue ficar sozinho. Normalmente é a galera que gosta de estar em grupo, tá bom? O óleo indicado, então. Ele perdeu a fé nele e a confiança. E em Deus também, ele não confia em nada. Porque pode ser que vão prejudicar ele. Esse tipo 6 normalmente é aquele que apanhou quando criança sem saber o motivo. Ou foi esquecido no supermercado. Esqueceram ele na creche. Sei lá. Mas ele perdeu a orientação. E agora ele não confia muito nas pessoas e nem nele mesmo. Então precisa desenvolver isso. Coragem para agir mais rápido. Porque, ó, meu Deus, põe um 6 com 8, o 8 quer matar. Porque demora demais para decidir. E é o mais indeciso. Será que eu faço isso aqui? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Então, se você não sabe, você machuca muito um 6, tá? Tangerina, olíbano, lavanda e o onguarde. O onguarde, ele é a proteção, para mim,
Todos os mentais precisam dele, porque vai trazer um pouco dessa segurança de proteção, que é o que os mentais precisam. Pode passar. E o 7, então, é um camarada que eu tenho uma paixão por essa galera, que é esse aqui, ó a roupinha dele, ó. Pezinho de pato para fazer mergulho, mochilinha nas costas, bonezinho, óculos de sol, celular, ali provavelmente alguma coisa de diversão. O 7 é o tipo produtivo, ele é o mais criativo que tem de todos nós. Uma equipe que tem um tipo 7, você dá para ele toda a parte boa do projeto, o início do projeto, a coisa gostosa do projeto, viagem do projeto, festa do projeto, do trabalho, ele vai amar, porque é o que ele gosta, ele é o aventureiro. Então, são versáteis, eles sempre estão inovando. Só que o que acontece? São muito otimistas, eles fazem tudo isso, é como se eles tivessem o dom da alegria. Eles nasceram, uns chamam de maldição da alegria. Por quê? É aquele que na hora da tristeza, em vez de chorar, ele ri. Você já não encontrou pessoas assim? Que a hora que você está dando um esporro nela, às vezes seu filho, em vez dele chorar, ele começa a dar gargalhada, e dá risada. E quem não sabe, fica indignado, mas cada um chora do jeito que sabe. O 7 chora, o choro dele é a risada. Se você perguntar para ele qual que é o seu trauma da infância, ele vai falar, não tem, não sei. Por quê? Porque o sofrimento que ele teve na infância, e às vezes na barriga da mamãe, foi um perigo de quase morte. Ele viu a morte, ou ele viu um acidente muito grave, ou algo assim, e aquilo causou um sofrimento que ele não soube lidar. O que que ele fez no inconsciente dele? Trauma, bastante trauma. Um trauma de morte, tá? O tipo 7. Ele pegou o inconsciente dele, é tão incrível que ele anulou. Para você fazer terapia com tipo 7, não é fácil. Se você não tiver ferramentas como constelação, PNL, você vai achar que ele não tem problema. Só que como eu sei que ele tem problema, logo ele vai começar a ter burnout, que é o que ele normalmente os tipo 7 mais sofrem. Chega uma hora que é tanta alegria que ele entra em depressão, assim, que vai num buraco que não sai mais. Ele evita sofrimento a todo custo, por isso que ele racionaliza o sofrimento. Como é que ele sente a dor? Pensando. É demais, esse mecanismo do tipo 7, todos nós temos que aprender com todos eles. Por isso que é legal quando você vai... O nome do bonequinho é Alegrino, do 7. O 5 é o Analise, o 3 é o Fodalino, que eu esqueci de falar. A Perfeitina, o 6 é o Precavinho. Então, é isso que ele faz. Só que o que acontece com o 7? Ele desenvolveu uma gula, porque a mente dele vai para fora. Ele quer experimentar o mundo, ele quer experimentar tudo. Como essa mente está vazia, e o coração também, porque ele não se permite sentir, ele quer se entupir de coisa. É aquela pessoa que começa a ler 5 livros e não termina. Ele está aqui trabalhando, você tá aí, quem é 7 nesse momento? Pode ser que está aqui ouvindo a gente e abriu umas 10 telas aí no seu computador. Está falando no WhatsApp, está ouvindo música, está ouvindo não sei o quê, está ouvindo a minha voz. E o bom é que o 7 presta atenção, eles são bons nisso. É aquela galera que você está falando com ela aqui, ela está escutando o outro lado do outro lado. Porque a mente dela é muito acelerada. Sabe aquela sensação que antes da pessoa terminar a frase, você termina para ela, porque você já antecipa. Sua mente está tão lá no futuro que você vive antecipando as coisas, tá? É muito comunicativo. Ele é o mais. É uma delícia estar do lado de um 7. Ele vai contar piada toda hora, ele vai fazer você rir, ele é divertido. Só que dependendo do grau, do nível de consciência, você não leva ele a sério. Porque é a síndrome de Peter Pan, parece que ele não cresce. É aqueles homens de 50, 60 anos que parecem menininho de 15, que não tem responsabilidade, não assume. Marca 10 compromissos no mesmo dia, na mesma hora e não vai em nenhum. Tem um dom. O tipo 7 é assim, quando eu sei que a galera é 7, eu falo com ela agora e já faz agora, porque amanhã ele nem lembra que falou com você, você já nem existe mais. Porque é só naquele momento, a mente dele já está em outra coisa, em outra coisa. Detesta rotina, como não gosta de rotina. Por isso que pode ser indisciplinado e vai perder o foco muito rapidamente. Por isso que aqui eu falo que muitas crianças e adultos foram diagnosticados com TDAH, e não é um tipo 7 do Eneagrama, tá? O que ele precisa? Foco, enfrentamento de problemas, porque ele foge de dor. Nunca que um tipo 7 vai num velório, se for no velório, não entra onde está a pessoa ali no caixão, não vai. Ele vai só para ver os amigos, para conversar, para contar piada, mas ele não entra.
Então, ele não enfrenta problema. DR acabou. Relacionamento é complicado, porque ele começa a namorar uma pessoa, quando começa a coisa ficar séria, ou a mulher quer um comprometimento, ele, ó, ele vaza. Ele vai pulando de árvore em árvore. Tem que aprender a fazer silêncio, controlar essa ansiedade, baixar a sobriedade, porque se ele vai numa festa e tem 50 tipos de comida, ele vai comer as 50, porque ele tem que experimentar, é uma sensação nova. Ele vai beber tudo que tem. Aí é muito fácil entrar nas drogas ou algo assim quando é mais jovem, por causa dessa gula. Lavanda, Balance, Olíbano e Copaíba. Eu acho que é isso. Passa, Carol. Ana, quer dizer. Isso tudo é quando não estão desenvolvidos. Porque quando você começa a entrar nesse estudo e você vai não só aprendendo, por isso que eu me formei treinadora em Eneagrama, mas também terapeuta em Eneagrama. Porque não adianta nada a gente descobrir isso tudo, você vai falar, tá, e agora? O que que eu faço com isso? Hoje é só Eneagrama das personalidades e você viu que a Ana não deixou eu ficar falando, porque o tempo é curto e eu não falei nenhuma pedacinho da unha, assim, eu te juro das personalidades, nada, não falei nada praticamente, foi só uma degustação para vocês sentirem que tem um caminho. E por que que o Enneagrama faz diferença? Porque é isso que me encantou. Beleza, eu sou a 8, eu sou a tipo 8, tá? E tá, e para mim deixar de ser essa tratorina? E para eu ser mais feminina? E para eu parar de achar que o mundo é uma guerra? O que que eu faço? O Enneagrama, ele te mostra esse caminho de evolução. Com consciência, você começa a aprender que passo que você dá para então você parar com tanta grosseria, para você não responder as pessoas, para tirar o 9 dessa narcotização, para ajudar o 5 a ir para a ação e para o mundo, para fazer o 7 ter foco, entende? Então, você precisa aprender daí os movimentos. Existem vários movimentos que é essas linhas que estão aí, flechas, instintos e tudo mais. Só que isso é só uma degustação para vocês verem. Eu coloquei aí meu Instagram, thaise.c de Cristina.ramos, tá? E se vocês tiverem perguntas, meu número tá lá no grupo, vocês podem mandar também, tá? Pode fazer a pergunta, eu vou respondendo com muita alegria, assim, dentro do meu limite, dentro do meu tempo, eu vou respondendo para vocês. E se quiserem saber mais, eu quero que você venha fazer aqui com o meu grupo online, vem. Eu tenho uma asa 7 gigantíssima, eu adoro viajar, pode me levar para o presencial, e tem uma flecha que vai para o 2, que o emocional é conexão com pessoas. Eu amo estar no meio de gente, gosto mesmo, eu mudei muito, sou outra mulher. Hoje eu uso batom, maquiagem, eu sou super... Busco me cuidar. Imagina, antigamente, às vezes eu passava porque eu queria, não queria. Não, todo esse cuidado. Então, eu acredito que pode ajudar muito no casamento, nos filhos, no trabalho e na saúde também. Gratidão, Carol, gratidão, Ana, gratidão, Elton. Obrigado por essa oportunidade. Agora que eu vi a hora aqui, já passou 20 minutos, pronto, já fiquei quieta, acabei. Não, ela vai para o 8, vai me dar uma bronca. E eu nem sou 8, hein? Não, ela falou que é Thaís, 2. O 2, se você ver no desenho ali, ó, vai uma linha lá pro 8, ela vai bufando. Eu falo que tipo 2 pega essa bandejinha da mão aqui, ó, quando ela tá estressada e não faz do jeito que ela quer, ela vai lá no 8 bufando e joga a bandeja na cara da gente. gente, eu sou um doce de coco, doce de leite. Uhum. Gente, uma salva de palmas muda para esse show que a Thaís deu. Obrigada. Espetacular. Não deu, foi uma pincelada, uma degustação Mesmo. mesmo. Muito obrigada, Thaís. Parabéns por conseguir. Eu até nem parei de compartilhar, não, porque eu quero dar a cereja do bolo aqui também. Deixa eu colocar aqui de novo, antes de terminar de agradecer, Thaís, espera aí. Porque eu coloquei, além dos olhos que a Thaís falou, a gente tem, por exemplo, o Whisper, que está em promoção hoje, é excelente para a tríade dos instintos. Então, os olhos que ajudam a regular a raiva, a equilibrar essa dificuldade toda para lidar com o sentimento e com a raiva principalmente, o Whisper está aqui em promoção hoje, é excelente para o 8, para o 9 e para o 1. Aproveita. Também vai ajudar nos emocionais, já estou com o meu aqui, ó, inclusive, porque ajuda a trazer, a ligar a mente com o coração. Então, o Whisper também vai ajudar nos emocionais. E, ó, que legal, também vai ajudar os mentais a descongelar Pronto, fechou, as é um emoções. milagre.
Então, para a Para gente tudo. entender que a aromaterapia ajuda em todos os sentidos. Mas eu tenho algumas outras sugestões rapidinho aqui para todos eles. Para a tríade dos instintos, o 891, além dos que a Thaís falou. Então, o whisper, citronela, olíbano são ótimos para essa tríade. Para os emocionais, que tem a questão para lidar com a vergonha, com a rejeição, bergamota, para mim, é ali no é elite, junto com frankincense. Tangerina também é uma boa, porque está lá no Kit Brasil Living, por exemplo. Copaíba e o clove, nosso olhinho do mês, inclusive, também é ótimo para os emocionais aqui. E para os mentais, eu achei que eu fosse 7 muitos anos, viu, gente? Eu tenho uma tezinha no 7 por muito tempo. Mas os mentais têm que lidar muito com a questão do medo. O Wild Orange é maravilhoso, gerânio, maravilhoso. Olha o Whisper aqui de novo. E o frankincense. O lavanda e o turmeric também são excelentes para a gente orientar para os mentais também. Acho que a gente vai ter que fazer mais 2, 3, 4 dias de Eneagrama aqui, né? A gente passou do tempo, mas eu vi que todo mundo gostou e é um tema muito legal, muito gostoso. A gente vai trazer outras vezes. Thaís, mais uma vez, muito obrigada. Carol, minha companheira, Carol e Elton, meus companheiros de sistema essa semana. Obrigada por aceitarem um desafio assim também. E Thaís já deixou, quem quiser saber mais coisa, procura ela ali. Vamos tirar a nossa foto? Eu vou colocar.